Bom dia, nono ano. Bom, começamos a nossa quinta-feira com, como eu já tinha prometido, matéria nova, conteúdo novo, e a gente já vai começar falando sobre movimento, até porque, gente, a nossa vida ela está em constante movimento, em constante mudança. Então, nada melhor do que falar sobre um assunto tão presente na nossa vida, tá bom? O movimento. Mas como que a física ela enxerga isso? Eu vou fazer algumas perguntas para você e eu quero que você pare para analisar se você já parou para se perguntar sobre essas coisas, tá bom? Lembrando que todo esse conteúdo, todas as imagens, todos os textos que vão aparecer na tela hoje e no decorrer das minhas aulas estão no livro, tá bom? Esse conteúdo, movimento, está no capítulo 4, tá? A partir do capítulo 4 é onde você vai encontrar ali no livro de vocês esse conteúdo. Então, para falar sobre movimento, vamos tentar nos perguntar. Uma pessoa, quando ela está sentada, ela está parada ou está em movimento? Se uma pessoa estiver sentada em um carro que se movimenta sobre uma estrada, essa pessoa ela está parada ou ela está em movimento? Andar em alta velocidade significa percorrer uma distância maior? Mas e se tivermos em um tipo de carrossel, né? Carrossel é aquele brinquedinho que fica girando. Será que nós estamos percorrendo uma distância maior? São perguntas que pode parecer que não faz sentido nenhum, tipo, para que eu vou usar isso na minha vida? Mas são perguntas interessantes que vão ser respondidas ao longo do estudo, né, de movimento na física, beleza? Então, para começar, a gente vai falar sobre alguns princípios básicos. O campo da física que estuda o movimento é a mecânica, tá bom? E ela pode ser dividida em três principais áreas, né? A cinemática, a cinética, a dinâmica e a estática, tá bom? Então nós vamos falar nessa aula, né? Nós vamos começar a falar nessa aula da mecânica cinemática, beleza? Então, nessa aula a gente não vai abordar todos os assuntos, até porque senão a aula vai ficar muito longa. A gente vai falar só sobre alguns assuntos e na próxima aula a gente vai dar continuidade. Falando ali sobre a cinemática, a gente tem aqui, como vocês podem ver nessa bolinha aqui, alguns campos importantes que nós vamos estudar. Primeiro, né, como já foi falado, movimento, referencial, isso é muito importante, referencial vai ser muito usado, posição, intervalo de tempo, que a gente não vai ver nessa aula, mas a gente vai ver na aula seguinte, repouso, trajetória, distância percorrida e velocidade, que nós também vamos ver na aula seguinte, tá? Então vamos falar sobre movimento, repouso e referencial, tá? Um objeto ele só está em movimento em relação a um ponto de observação. Esse ponto de observação se chama sistema referencial ou simplesmente referencial. Como assim? Você já percebeu que quando você está andando de ônibus, né, tem até essa imagem aqui que está no livro de vocês, tá? Quando você está andando de ônibus, o que parece é que você está parado, mas o ambiente em volta é que está se mexendo, a paisagem em volta é que está se mexendo, né? A gente vê aqui, ó, por essas três fotos, esse ônibus com certeza ele está seguindo esse percurso aqui, certo? Mas para essa moça aqui que está dentro do ônibus,
O que parece é que a paisagem ela está seguindo esse percurso, certo? A paisagem ela está passando por ela. Por que isso acontece, gente? Porque, como a gente já leu, né, o objeto ele só está em movimento em relação a um ponto de observação. Então, quando você está sentado num banco de ônibus, você está em repouso em relação a um outro passageiro que também esteja nesse ônibus. Você também está em repouso em relação ao cobrador, ao motorista, mas quanto a qualquer objeto que esteja fora do ônibus, tá? A um observador, a uma placa, aí esse sendo o referencial, você está em movimento. E o contrário também acontece. Para você que está dentro do ônibus, a pessoa que está lá fora, né, do ônibus ou a placa, ela está em movimento. É meio confuso isso, é meio abstrato, mas é bem por aí. Esse conceito de movimento e repouso, ele é um pouquinho difícil de entender, porque tem que ser levado em consideração o referencial, tá? Qual que é o referencial? Quer ver um outro exemplo? Vamos supor que você esteja viajando de moto e aí você perceba que outras pessoas estão também viajando de moto na mesma velocidade que você e você se junte a essas pessoas para seguir o mesmo caminho, tá? Você, em relação a essas outras pessoas, está em movimento ou em repouso? É claro que nessa situação você está em repouso, porque não há variação ali de velocidade, não há deslocamento entre você, comparando ali você e essas outras pessoas, tá bom? Então, essa parte é um pouquinho difícil, mas dá para entender se vocês prestarem um pouquinho de atenção. Aí tem o microscópio aí do livro de vocês que está escrito. Resumindo, podemos dizer que um corpo está em movimento quando sua posição em relação a um referencial muda durante o tempo. Ou seja, se a posição de um corpo ela muda durante o tempo, né, com relação ao referencial, ou seja, tem ali um ponto fixo ali, um observador. E esse observador vê o corpo, um objeto passar. Então eu posso dizer que esse corpo ele não está em repouso, ele está em movimento. Do mesmo modo, um corpo está em repouso quando sua posição em relação ao referencial não se modifica ao decorrer do tempo. Ou seja, como a gente viu lá o exemplo lá da passageira do ônibus, quando ela olhar para o lado ali e ver outros passageiros estão parados, né? O ônibus também aparentemente está parado. O que ela vê se movendo é a paisagem pela janela, tá bom? Então essa parte de movimento aí é um pouquinho complexa, um pouco até contraditória, mas dá para você entender, pelo menos usando essa parte aqui desse microscópio. Eu acho que é bem interessante que vocês copiem, ou que pelo menos vocês, se já tiverem um livro, sublinhem essa parte, porque vai ajudar bastante no entender dessa matéria, tá bom? Agora que a gente já falou de movimento, repouso e referencial, a gente pode falar sobre trajetória e posição. No livro de vocês está dizendo o seguinte: quando um corpo se movimenta, ele sai de um lugar para chegar a outro. E entre o ponto de partida e o ponto de chegada existe uma distância a ser percorrida. Trajetória é o caminho percorrido por um móvel desde o ponto de partida até o ponto de chegada. De acordo com a trajetória, o movimento pode ser representado de vários modos, tá?
Então a gente tem aí a trajetória, né, sendo o caminho percorrido ali por um móvel de um ponto de partida até o ponto de chegada. Mas como que se dá essa trajetória? Então nós podemos dividir esse movimento, né, a trajetória de um corpo, em dois tipos: retilíneos e curvilíneos. Tá? O que são esses curvilíneos? Circular, parabólico, elíptico, espiralado, tá? A gente vai mais para frente se aprofundar um pouco mais nesses tipos aí de movimento, mas por enquanto só é interessante a gente saber que existe esses tipos aí diferentes de movimento, tá bom? E posição, tá? A gente precisa saber também o que é posição com relação à física. Posição é o local determinado onde o móvel se encontra em uma trajetória em um determinado momento, tá? Então, já vimos o que é movimento, repouso, referencial, trajetória e agora posição. Agora, para a gente entender tudo isso, seria bom que a gente visse um exemplo, né? No livro tem um exemplo legal. Deixa eu arrastar aqui para o lado. O exemplo é o seguinte: Maria sai de sua casa todos os dias às 7 horas e anda 800 metros até chegar à escola, às 7h20. Podemos ilustrar essa situação da seguinte maneira. E aí está aqui na tela, né, a posição 0 dela, tá bom? Maria, aqui é como se fosse o móvel, e ela sai dessa posição 0 e chega aqui na posição final. Então, o que isso diz pra gente, né? Que para ela percorrer esse caminho aqui, ela faz uma trajetória, certo? Ou seja, há um deslocamento. E é exatamente sobre esse deslocamento que a gente vai falar. Deslocamento é a diferença entre a posição final, tá, representada pela letra S, e a posição inicial de um móvel, representada pela letra S0, tá? S0 por quê? A gente vai colocar o S e o 0 aqui, ó, embaixo, pequenininho. Vocês já devem ter visto isso no 8º ano, tá bom? Após realizar um movimento. Em matemática, a letra grega delta maiúscula significa variação. Logo, a distância percorrida, variação de espaço, é representada por ΔS e pode ser resumida na seguinte fórmula matemática: ΔS é igual a S menos S0. Lembrando que o que seria, nesse exemplo ali de Maria, o que seria o nosso S, a nossa posição inicial? Seria o 0 aqui, tá bom? E a nossa posição final seria o 800 metros aqui, tá bom? Então, para que eu possa aplicar essa fórmula aqui, nesse exemplo de Maria, primeiro vamos calcular o deslocamento dela, da casa dela até a escola. Como é que vai ficar? ΔS é igual a S menos S0, tá? O que seria o nosso S? Seria igual a 800 metros. E o nosso S0 seria... Deixa eu diminuir esse 0 aqui. Seria igual a 0 metros, tá? Que é o ponto inicial dela, do móvel. Então, para aplicar a fórmula, ficaria ΔS igual a 800, que é o final, menos inicial, que é 0, que é igual a 800 metros. Beleza? Essa daqui é muito fácil. Mas e se a gente quisesse calcular a distância percorrida
da sorveteria até a escola. Como é que ficaria? Vamos fazer aqui do lado. Delta S, de novo, igual a S menos S0. Só que agora vai mudar. O ponto inicial dela, tá? O ponto de partida dela foi aqui, ó, no zero, certo? Só que agora a gente quer calcular o seu S0, como aqui a sorveteria, tá? Então, o nosso S vai continuar sendo 800, tá? Porque é o ponto final, é até a escola. E o nosso S0 vai ser o que agora? Vai ser 500. Lembrando, gente, que a gente está tratando tudo em metros, tá? Então, agora a gente vai ter delta S igual a 800, que é o final, menos o inicial, que é 500. Isso daqui vai ser igual a 300 metros. Beleza? Então, é muito fácil, tá? Essa formulazinha de deslocamento, ela é muito fácil. A gente vai ver outras no decorrer das aulas, mas essa daqui, ela é bem tranquila. Então, conseguimos aplicar só nessa formulazinha o conceito de posição, certo? Essa daqui é a posição inicial dela, certo? A gente depois mudou a posição para cá, tá bom? Conceito de trajetória, primeiro a trajetória da casa dela até a escola e depois a trajetória da sorveteria até a escola. E por fim nós vimos aqui a fórmula para o deslocamento, tá? Então agora vamos falar um pouco sobre distância percorrida. Muita gente confunde o conceito de distância percorrida com deslocamento. Então a gente vai ver os dois aí, vamos ver um exemplo que compara os dois para ver se a gente consegue desmistificar essa confusão que acaba pairando a mente das pessoas. Então, distância percorrida é a medida da trajetória realizada por um corpo desde o início até o final do seu movimento. E deslocamento é a distância em linha reta entre o ponto inicial e o ponto final de um movimento, sem levar em conta toda a trajetória percorrida nesse movimento, tá? Falei grego, sei que só pela definição não dá pra gente ter uma ideia final do que é isso. Mas, deixa eu arrastar isso daqui pra cima. Eu acho que essa parte aqui eu posso apagar, né? Só para não confundir a gente. E vamos ver como é que eu tô bom de desenho. Vamos supor, sei lá, jogador de futebol. Toca a bola. Pro seu companheiro. Aí ele vai lá e devolve a bola para você. Vamos chamar a distância percorrida por essa bola, tá? Essa primeira aqui, ó, de D, tá? E a segunda, vocês concordam que é a mesma distância? Então, vamos chamar aqui a distância de D. Tá bom? Então,
essa bola ela percorreu a distância D de ida mais D de volta. Isso daqui vai ser igual, gente, a 2D, tá bom? Ah, mas que D é esse? Tanto faz, tá bom? Pode ser 1 metro, 2 metros, 3 metros, tanto faz, tá? A gente só usou o D aqui para generalizar. Mas, e se a gente fosse calcular o deslocamento? A bola lá foi para o jogador aqui azulzinho, né? E depois ela voltou para o jogador azulzinho. Então, o S0 dela é aqui, certo? Ela começou aqui e depois foi para o amarelo. Só que o S dela, que é o final, a posição final dela, também é aqui. Lembra que ela voltou? Não tem uma seta para cá e outra seta para cá? Então, nós temos que S é igual a S0, logo o deslocamento é nulo ou igual a zero, tá? Então, essa é a diferença, tá? De distância percorrida para deslocamento. Ali, a distância percorrida, nós levamos em consideração a ida e a volta, né? O deslocamento não. O deslocamento, nós só levamos em consideração a posição da bola, a posição onde que ela estava no início e onde ela estava no final, tá bom? Então, vamos parar por aqui. Tem mais coisas para a gente ver. O próximo assunto que a gente vai ver é intervalo de tempo, tá bom? Depois a gente vai falar um pouco sobre velocidade, mas para que não seja muita informação na cabeça de vocês, eu vou deixar só essa parte aqui do conteúdo para vocês irem estudando. Quem tem um livro pode dar uma lida, pode dar uma olhada. Como eu falei, esse conteúdo aqui, ele tá a partir ali do 4 do livro, se eu não me engano, página 64, tá? Que tá esse conteúdo, então vocês podem dar uma lida. Qualquer dúvida, vocês sabem que pode entrar em contato comigo. Quem não tem o meu número, ele, se não me engano, tá na primeira aula, mas se você não quiser voltar lá no vídeo da primeira aula para pegar o meu número, você pode pedir na coordenação que eles vão passar para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, um abraço para todo mundo e até a próxima aula.